Olá pessoal, bom fim de tarde, 6 da tarde, ou boa noite para quem já chegou do trabalho, já está de volta em casa. Eu estou aqui na Câmara dos Deputados, no meu gabinete em Brasília, gabinete 271, e muitos já viram a divulgação mais cedo. Tem um convidado especialíssimo para participar dessa live, que é nada mais, nada menos do que o nosso governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Então eu estou só aguardando ele aqui entrar. Deixa eu ver se eu convido, ele vai me mandar. Aqui, Romeu Zema, já mandei o convite para ele. Enviado com sucesso. A gente conversar um pouquinho sobre a situação em Minas Gerais, perspectivas, enfim. Romeu Zema, nosso governador, primeiro governador da história do Partido Novo no Brasil. E o Partido Novo começou justamente num dos estados mais importantes da nossa federação e também um dos mais encrencados, lamentavelmente, né? Minas Gerais, assim como o meu amado Rio Grande do Sul, enfrenta sérios problemas financeiros, não é de hoje, e felizmente nós temos um governador como o Zema que está lidando com esse tema de frente, combatendo privilégios, dando exemplo para começar, coisas que nós fazemos também nos nossos gabinetes aqui em Brasília, né? O Novo tem isso no DNA, o combate aos privilégios, dando exemplo, e ao mesmo tempo a gente busca fazer tudo possível nas nossas votações aqui para apoiar as reformas que estão acontecendo em Brasília e também aqueles governadores que estão fazendo as reformas nos seus estados, como é o caso do Romeu Zema. Já convidei ele aqui, não sei se ele está ligado, o pessoal disse que ele já está pronto para entrar, então só esperar ele aceitar para entrar. Deixa eu ver se deu certo o meu convite aqui. Romeu Zema, oficial, enviar. Enviado com sucesso. Tá, aguentar aqui, enviou uma solicitação. Visualizar, transmitir ao vivo. Aí. Conectando. Governador Romeu Zema. Deputado Marcel Van Hatten, quanta alegria, tudo bem? Tudo bom, toda minha. Como vai, Zema? Tudo certo? Está em casa já? Vim para casa porque eu tenho uma live mais tarde, aí eu acabei de chegar aqui, mas nós entramos aqui antes de você, estávamos aqui te procurando. Ah, entendi. Ah, você estava ao vivo na sua página? Não, Ah, nós então tá bom. estávamos só vendo se você já havia entrado ou não, mas Tá, deu certo, deu. atrasamos aí, acho que uns 3 minutinhos, mas está tudo ok. Não tem problema nenhum. Já uma grande audiência aí, Zema. Só de você entrar já saltou o número de pessoas acompanhando essa live e muitos comentários aí positivos. Mas, enfim, todo mundo está conhecendo bem teu trabalho, Romeu. Mas se puder começar, governador, por uma apresentação sua para quem está acompanhando. Aí, quem é Romeu Zema? Como é que chegou a governador de Minas Gerais? Todo mundo fica curioso com a tua história. Perfeito, vamos ser rapidinhos. Primeiro, eu sou formado em administração de empresas, sou do interior de Minas, quase que Triângulo Mineiro já, Araxá, próximo a Uberaba, a Uberlândia. E eu dediquei a minha vida toda, Marcel, ao varejo. Eu me formei na faculdade, contra a vontade do meu pai, eu fui atuar no varejo de móveis eletrodomésticos, o mesmo ramo da Colombo, aí no Rio Grande do Sul. Conheci e admiro muito o seu Adelino Colombo como empresário, como pessoa. Então, o trabalho que ele fez aí, de certa maneira, foi o que eu fiz em Minas Gerais. E nunca passou pela minha cabeça atuar na política. Mas eu acabei saindo da empresa em 2016. Eu optei por isso, queria que a empresa se renovasse. Sou sócio ainda, a empresa é profissionalizada. E recebi o convite do Partido Novo, um ano depois, em 2017. E eu sempre falei que nunca teria sangue para entrar na política, porque é muito difícil, né?
Estou pagando agora os meus pecados aqui. Mas está indo bem, eu estou brincando. Nós Mas quem estamos... vê não pensa, Zema, porque você tem uma serenidade, assim, uma forma de lidar tanto com a crítica justa como com a crítica injusta, que muitas vezes também acontece na política, é muito triste, né? Mas você tem uma serenidade, uma forma de contornar isso que inspira todos nós, viu? Parabéns. O mineiro é mais comedido, e eu já estou com 55 anos, a vida nos ensina muito. E vale lembrar que eu fiz psicanálise uns 20 anos também, porque eu era mais agitado e revoltado no passado. Mas acho que a minha vida profissional me ensinou muito. E eu falo hoje, ô Marcel, que eu comecei a fazer a minha campanha em 1991, quando eu comecei a abrir lojas, porque conhece Minas Gerais melhor do que eu quem é caminhoneiro. A minha vida toda eu passei no interior do estado, dirigindo meu próprio carro, olhando imóveis, abrindo lojas, depois acompanhando a operação de varejo. Abri mais de 400 lojas. Para abrir cada loja, você geralmente olha 5, 6 imóveis, depois a loja muda de lugar. Então, só proprietário de imóveis, eu fiquei conhecendo uns 2.000 em Minas Gerais. Empregados e ex-empregados, eu tenho também alguns milhares. Então, a campanha foi feita durante décadas, né? E acho que acabou ajudando na hora da eleição. A empresa sempre foi classificada entre as melhores para se trabalhar. Então, nós sempre tratamos muito bem quem trabalhava conosco, e isso, com certeza, fez uma diferença. E estamos agora com esse grande desafio que é o governo de Minas. Mas eu entrei na eleição, Marcelo, tem que ficar muito claro, com o intuito de ajudar o Partido Novo, de aumentar as chances dos deputados estaduais e federais serem eleitos, porque eu mesmo me situei muito bem. Qual seria a chance de um novato dentro de um partido pequeno, sem os milhões dos concorrentes, sem apoio dos prefeitos e concorrendo com o então governador e com o então ex-governador em grandes partidos, figuras muito conhecidas. Então, eu tinha plena ciência que se eu terminasse a minha campanha com 6%, 8%, já teria sido uma vitória. E acabou que nós fomos muito além e estamos aqui agora fazendo esse trabalho. Eu acho que nós surpreendemos as pessoas, mas para nós também foi uma surpresa. Tem que ficar muito claro, você que estava acompanhando tudo à distância também deve ter se surpreendido, porque nós chegamos, inclusive, a desmontarmos aqui o nosso comitê eleitoral. No final de semana da campanha, nós nos despedimos. O meu vice já estava de passagem comprada para poder entrar de férias, e no domingo nós tivemos aquela surpresa toda. Então, foi algo inesperado mesmo. Mas você pode ter certeza que eu fui o candidato que mais trabalhou aqui. Eu percorri mais de 200 municípios de carro, boa parte do tempo dirigindo. Em cada cidade eu fazia 5, 6, 7 reuniões, às vezes falando para 5 pessoas, para 3. E eu tenho certeza que os meus concorrentes não tiveram esse gás que nós tivemos, não. E trabalho, nós sabemos, dá resultado. Então, estamos aqui agora com outro desafio, que é resolver esse problema gigantesco, que é semelhante ao do Rio Grande do Sul, que Minas Gerais tem. Exato, na verdade, resultado do trabalho já na época, foi bom fazer esse histórico, né? Já na época de empreendedor, fez também a mesma coisa com humildade, muito trabalho, esforço, visitando as cidades, e está aí hoje governador de Minas Gerais. Eu tive o privilégio, aliás, de poder estar com você no segundo turno, né? A gente fez vídeos também, ali a campanha estava super bem encaminhada, depois o resultado, Araxá, se não me engano, deu mais de 90% dos votos. 96% dos votos. Imagina, cidade de origem, se a cidade de origem... Os outros 4% devem ter errado o voto. O que aconteceu, Zé? Não,
nem Cristo agradou a todos, né, Marcelo? Ainda bem. 96 já tá bom demais, não Tá tá? ótimo. Parabéns. E você está em casa no apartamento, acho que é importante dizer isso também, porque esses dias eu estava zapeando os meus stories aí, eu vi você lavando a louça em casa e tal. Você dispensou o palácio, dispensou tudo enfim, dava mau exemplo para os mineiros, né? A gente aqui em Brasília diz a mesma coisa, a gente precisa começar dando exemplo, né? A gente não contrata o número de assessores que teria direito, nem metade, nem perto disso, nem os gastos de gabinete. E você aí também está no teu próprio apartamento. Até bacana ver isso, né? Fim de tarde, já está em casa, felizmente. Aposto que a maior parte dos dias vai noite adentro no centro administrativo, está no próprio apartamento, sem todas as benesses que o cargo de governador costumava dar para os anteriores, né? Exatamente, Marcel. Eu não fui morar no Palácio das Mangabeiras, que sempre foi a residência oficial dos governadores nas últimas décadas. Eu estou aqui numa casa, inclusive próxima à cidade administrativa, que eu aluguei, que eu pago, e não tenho empregado aqui. Eu tenho uma diarista que vem 2 vezes por semana em média, e eu mesmo resolvo tudo aqui. O antigo governador tinha, anote bem aí, 32 empregadas no Palácio das Mangabeiras. Eu tenho 0. Então, a minha despesa para o governo em termos de moradia, de alimentação, de produto de limpeza para minha casa é 0, porque eu que arco com ela. E vejo que nós temos realmente de mudarmos esse conceito no Brasil. Nós viemos de um país, o único das Américas que foi monarquia, aliás, eu acho que o Haiti foi também, né, durante um breve período, e esses hábitos da monarquia acabaram entrando na nossa república, né? Aqui nós sempre tratamos presidentes, parlamentares, um tanto quanto como nobreza ou como alguém da realeza. E precisamos mudar. Um dos maiores absurdos que eu vi era que o antigo governador de Minas tinha 7 aeronaves à disposição, Marcelo. É uma coisa que não faz sentido nenhuma. Hoje eu tenho 0. Eu vendi parte e o restante hoje foi incorporado ao Comando Aéreo do Estado. A Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros fazem uso, o pessoal da área médica. Nós conseguimos mais do que duplicar aqui a quantidade de transplantes por esse motivo, porque antes o governador tinha aviões de sobra que ficavam aqui estacionados. E agora esses aviões, os que ficaram, são compartilhados para o bem da comunidade do Estado e não para poder ficar aqui atendendo favores de quem era do mesmo partido. E essa mudança do novo é fundamental para nós termos uma política mais séria. Secretarias eram 21, hoje nós temos 12 e funciona muito melhor do que com 21. E assim sucessivamente. Nós conseguimos reduzir no Estado mais de 50 mil colaboradores, então é muito expressivo. Se você for contar nos dedos das mãos quantas empresas no Brasil têm mais de 50 mil colaboradores, talvez você consiga. E isso tudo saindo de um Estado quebrado, que paga a folha de pagamento atrasado, que não estava fazendo repasse para os municípios, que não estava nem honrando com os bancos os empréstimos consignados que eram descontados dos funcionários. Então, em Minas Gerais, todo tipo de aberração aconteceu aqui. Se você procurar outra unidade da federação que teve esse tipo de ação, realmente não houve. As prefeituras quase foram à falência aqui também, porque o governo começou a se apropriar daquilo que ele tinha de repassar, que é assegurado constitucionalmente. Mas já fizemos um avanço muito grande, apagando o incêndio um atrás do outro, mas ainda há muito por ser feito. Um Estado quebrado, você não consegue consertá-lo. Na minha opinião, até é mais difícil consertar um Estado quebrado do que uma empresa quebrada. Porque na empresa quebrada você entra
e toma as ações necessárias. Dentro do Estado, você tem uma série de amarras legais que não permitem que todas as ações sejam tomadas. Então, vai levar mais tempo. Aliás, governador, deixa eu agradecer aqui também todo o seu apoio, justamente por isso, às reformas que a gente está defendendo também aqui em Brasília. Reforma da Previdência, né? Infelizmente, estados e municípios não foram incluídos, mas você foi até o final, veio aqui a Brasília, né? Nos ajudar, a bancada do Novo ofereceu o destaque, a gente queria incluir, no fim não deu, mas você, obviamente, não se deu por vencido, fez agora a reforma no Estado também, né? Muitos governadores têm dificuldade, têm medo, você foi lá, encarou. Hoje eu vi uma foto, inclusive, sua com os presidentes de poderes, muito bom ver isso, né? Que você está trabalhando nessa área. Aqui nós temos também a reforma tributária, que está contando com o teu apoio, a reforma administrativa, que é urgente, tudo fundamental para destravar os estados também. Então a gente vê que tem um governador que está com a gente nesse sentido, é fantástico, porque a gente sabe que muitas pessoas na política, governador, prefeito, vereador, deputado estadual, tem uma visão de curto prazo, só consegue olhar para a eleição, e você está olhando realmente para a administração. Você está olhando para o futuro dos mineiros, coisa que se tivesse olhado lá atrás, Minas Gerais não estaria nessa situação, assim como o Rio Grande do Sul hoje, meu estado. Fico muito triste pela situação que nós estamos hoje. Então, parabéns, obrigado pelo teu apoio que não tem faltado. E a gente não deixa de enaltecer também os resultados que você alcança, Zema. Eu queria tratar um pouquinho disso também, principalmente na questão do Covid, porque está todo mundo falando o que Minas fez de diferente aí para ter a menor mortalidade do país. Né? A gente é muito solidário com todos os que perderam pessoas nessa crise horrível do coronavírus, que ninguém podia imaginar. Lá atrás, em março, quando tudo começou, aliás, nós estávamos em Belo Horizonte num evento, nós encontramos você um pouquinho antes da decretação de estado de calamidade, né? Foi uma das primeiras vezes, inclusive, vocês já estavam se organizando para isso lá atrás, eu lembro isso, testemunho ocular, estava junto, você saiu de uma reunião e nem havia sido ainda decretado estado de calamidade, vocês já estavam tratando do tema, né? E lá atrás a gente confiou muito nas autoridades, porque não sabia muito o que fazer. Mas hoje a gente vê que, meio ano depois, muitas autoridades, muitos políticos aí estão extremamente desgastados junto à opinião pública, porque se perdeu a confiança, né? Aquela tolerância inicial que a gente teve, aquela confiança foi se perdendo. E a gente vê que não é o caso com você, Zema. Então, parabéns. A gente queria entender um pouco mais, eu queria entender também um pouco mais, como foi que Minas Gerais conseguiu e está conseguindo, porque ainda não terminou, né, essa pandemia tão grave que nos acometeu a todos. Perfeito, Marcelo. Bom, nós começamos a fazer alguma coisa de diferente, Marcelo, logo que eu fui eleito e fui montar o meu secretariado. Você é do partido e sabe que nós montamos o secretariado igual o técnico da seleção monta a seleção, levando os melhores. Como eu fui eleito sem nenhuma amarra, sem o apoio de nenhum grupo, nós acabamos tendo essa prerrogativa. E você montar um bom secretariado é o que faz toda a diferença no seu governo. Porque o que se vê via de regra são secretários que estão numa pasta e que não têm conhecimento sobre aquele assunto. Estão ali para poder atender o interesse de alguém. E aqui nós fizemos escolhas técnicas. Esse foi o primeiro ponto. O segundo, como nós tínhamos uma pessoa técnica à frente da pasta, ele sabia que ia ser somente uma questão de dias ou de semanas para que o vírus chegasse em Minas Gerais. E nós, com certeza, fomos o estado que mais se antecipou às medidas de isolamento, porque nós entramos com essa medida praticamente junto com outros estados que já tinham um número muito maior de casos na ocasião. E a pandemia, ela se comporta de forma semelhante a um incêndio florestal. Se você age rápido e domina aquele primeiro foco, você tem condição de controlar o incêndio. Agora, se esse foco se multiplica, fica muito difícil. Então, essa agilidade foi muito importante e, além disso, contribuiu o bom isolamento que nós fizemos. O mineiro, da mesma forma que o gaúcho, são, acho que, povos que têm
um conservadorismo maior, são mais criteriosos, levam as coisas um pouco mais a sério e, com certeza, nós tivemos aqui um isolamento social de melhor qualidade. Fomos também muito assertivos na questão de descentralizarmos as decisões. Seria muita pretensão minha eu querer decidir o que seria melhor para os 853 municípios do estado. Então, nós passamos a decisão para cada um dos prefeitos fazer aquilo que era melhor. E com isso nós conseguimos empurrar sucessivamente aquele pico da curva adiante. Estava previsto que o pico seria em abril, ele foi postergado para maio, depois para junho, depois para julho, e com isso ele foi só se achatando e nós tivemos aqui tempo de estruturar o sistema de saúde. Fizemos o hospital de campanha mais barato do Brasil, 768 leitos, que custaram 5,5 milhões, e o Estado arcou só com 800 mil reais, porque nós tivemos aqui o patrocínio da FIENG e de diversas indústrias que colaboraram conosco. E não precisamos usar um leito do hospital de campanha. Ele está sendo desativado nesse momento agora, e tudo que foi colocado lá de equipamentos, de medicamentos, de recursos, está sendo utilizado nos hospitais da rede pública ou então instituições de longa permanência de idosos. Nada está sendo perdido. E como você disse, Minas é o estado que tem a menor taxa. O Brasil teria poupado 65 mil vidas se tivesse uma taxa equivalente à de Minas Gerais. Parabéns, governador. E parabéns também por ter essa visão clara de quem é empreendedor. A sua história, obviamente, ajuda muito nisso, para não ver quem está lá com o seu comércio, né, com o seu serviço, como um potencial inimigo da saúde das pessoas. Pelo contrário, a gente percebe que os comerciantes, né, as pessoas que estão lá na ponta, foram os primeiros a se importar com os seus colaboradores, com os seus clientes, né, providenciando todas as medidas sanitárias necessárias, e a sua visão de empreendedor, certamente, imagino eu, ajudou muito, né, para não ver como conflitantes os interesses, né, da saúde e da economia. Na verdade, são convergentes e precisavam, com toda a responsabilidade, ser vistos como parte de um mesmo todo, né? Exatamente. Talvez Minas Gerais, dentro do contexto Brasil, tenha sido um dos estados que menos tempo ficou em isolamento, com as atividades econômicas fechadas. E isso acaba realmente impactando na economia de forma que ela seja menos afetada negativamente. E nós fizemos tudo aqui, Marcel, vale lembrar, a quatro mãos. Nós envolvemos aqui as entidades de classe, eles participaram das nossas decisões, envolvemos o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Assembleia. Eu nunca me considerei dono da verdade, eu me considero aqui alguém que tem de prestar o melhor serviço público possível. Estou aqui nesse cargo, eu sempre falo para os meus secretários que eles não trabalham para o meu governo, eles trabalham para o povo mineiro. Então, nós temos de ter essa visão aqui, não de ficar puxando o saco de alguém, e sim trabalhar para quem paga impostos com tanto sacrifício. Essa é a grande mudança que nós temos de levar para a política no Brasil. Excelente, governador. O tanto de apoio aqui, de mensagens positivas para o senhor, é emocionante ver isso. Não é uma pessoa que não imaginava que ia um dia participar da política. Aliás, como eu e tantos outros brasileiros, né, tem aquela visão de que política, infelizmente, só tem pessoas que não prestam, e é justamente por causa da nossa omissão, né, Zema, durante tantos anos, que acabaram justamente as pessoas que não deveriam estar na política tomando conta dela. Então agora tem um retorno de pessoas boas e eu fico muito contente, a gente já está indo para o final da nossa live aqui, de ver que você tem grandes planos para o futuro de Minas Gerais. Então, antes da gente encerrar, eu queria só ouvir de você um pouco mais assim, sobre o que está engatilhado. Eu vi agora no noticiário, está dando o Brasil todo, Avança Minas,
que imagino também vai ser um exemplo para vários outros estados, né? E uma série de reformas e privatizações já engatilhadas que vão ajudar Minas Gerais a se recuperar. Se quiser falar um pouco dessa perspectiva de futuro para os mineiros que estão acompanhando e também inspirar tantos que estão nos acompanhando de outros estados, acho que vai ser uma forma de deixar uma mensagem positiva. Sim, Marcelo. Nós acabamos de aprovar, tem cerca de 20 dias, a nossa reforma da Previdência, que foi a pauta mais importante da Assembleia Legislativa dos últimos 17 anos. Desde 2003, segundo me consta, nenhuma pauta tão relevante havia sido submetida ao Legislativo de Minas Gerais. Mas, como você disse, nós ainda temos aqui muito o que fazer. Nós temos as privatizações, nós temos ainda as empresas estatais aqui, a CEMIG, a Copasa, a IG, a Codemig, e é fundamental nós privatizarmos, Marcelo. Não sei qual é a situação do Rio Grande do Sul com relação ao fornecimento de energia elétrica, mas aqui em Minas Gerais, uma das maiores reclamações que eu escuto em todas as regiões do estado que eu visito é que nós temos indústrias, nós temos empreendimentos que gostariam de ampliar ou então de se instalar e não conseguem. Por quê? Porque não há energia elétrica disponível com agilidade. Às vezes a nossa empresa pede 2 anos, 3 anos, 4 anos para fornecer energia elétrica. Isso por quê? Devido a ela ser uma estatal, nos últimos anos, em vez de ser conduzida como uma empresa séria, que quer atender bem o consumidor, ela foi exaurida financeiramente. Fez uma série de aquisições, distribuiu muito mais dividendos do que deveria, e hoje é uma empresa que carece de investimentos. Então, eu sempre falo, a questão da privatização aqui em Minas não é uma questão ideológica, é uma questão de fazer aquilo que vai possibilitar ao Estado retomar o crescimento econômico. Se você não tem energia elétrica disponível com agilidade, de maneira confiável, você não consegue atrair empreendimentos. Então, a CEMIG, apesar de ser uma empresa respeitável, que eu me orgulho como mineiro, ela se transformou numa empresa sucateada hoje. E nós temos 2 opções: ou ela continua sendo controlada pelo Estado, que é uma entidade quebrada, que não tem condição de fazer nenhum aporte, ou nós colocamos a CEMIG em mãos de outro controlador que poderia injetar nela 15 bilhões de reais, que é aquilo que ela precisa para colocar os seus investimentos em dia. E nós sabemos que hoje o mundo tem excesso de liquidez e que isso é plenamente possível. E 15 bilhões por si só, você sabe que já causa um movimento econômico gigantesco. Então, para Minas sair da crise não está difícil. Basta nós quebrarmos esses tabus de que empresa do Estado é uma empresa que cuida do social. Você sabe muito bem que empresa do Estado cuida de algumas categorias e costuma ser fonte para muitas coisas não éticas. Então, realmente, nós precisamos mudar esse conceito. Entra aí a privatização. Vamos precisar aqui também de uma reforma administrativa, como o governo federal já está planejando fazer. Essas mudanças são fundamentais para que nós venhamos a ter aí um Estado mais, eu diria até, viável no futuro. Porque inviável nós já estamos aqui há 5 anos, o funcionário público recebe atrasado. Há 5 anos o 13º salário é pago de forma parcelada. Há 5 anos, tirando o meu governo, as prefeituras não estavam recebendo os repasses. Então, uma série de barbaridades acontecendo, algumas intencionalmente, outras devido às dificuldades financeiras, e isso só vai ser corrigido na hora que nós tivermos um Estado forte, mas enxuto. Você sabe muito bem que o Estado, se ele focar em educação, saúde e segurança,
ele já tem muito o que fazer. E ele querer ter mais tentáculos ainda é a receita certa para não dar conta de fazer o necessário. Sem dúvida, Zema, sem dúvida. Aliás, no Rio Grande do Sul a gente tem uma situação parecida, né? Você sabe, eu fui deputado estadual, a gente tentou muito que a privatização da CIE acontecesse. A Assembleia não tinha aprovado o fim do plebiscito, tinha que ter plebiscito no Rio Grande do Sul para poder privatizar a estatal de energia. Olha só, nós tentamos mudar a Constituição, não conseguimos. Agora, a nova composição da Assembleia conseguiu, mas ainda precisa encaminhar. Aliás, o Fábio Osterman e o Giuseppe Riesgo, nossos dois deputados estaduais, estão fazendo um excelente trabalho lá, defendendo também a privatização da CIE. E só para ter uma ideia, assim como a CEMIG, você falou em ineficiência e custo, a CIE custa por ano mais de R$ 1 bilhão que podiam ser melhor investidos em outras áreas. E o pior, dando mau exemplo, ela cobra ICMS dos clientes, mas não está repassando para o Estado, para os cofres do Estado, ICMS, governador. Então, são coisas que é inexplicável sob o ponto de vista do exemplo que se deve dar, né? Uma estatal não repassa para o Estado aquilo que o Estado cobra de cada contribuinte. É desse jeito. Se fosse uma empresa privada, o Estado ia lá e confiscava. Não é? Uma ação de cobrança, exatamente. Exatamente. Os piores exemplos, muitas vezes, estão dentro de casa, infelizmente. Exatamente. Bom, governador, agradeço muito a atenção. Eu no início até esqueci de falar, eu tenho ainda familiares mais distantes em Teófilo Otoni, terra da minha avó materna, já falecida. Ainda quero um dia visitar também Teófilo Otoni, então eu tenho algumas raízes aí em Minas Gerais, já estive algumas vezes em Belo Horizonte também, e eu espero que não só os nossos colegas aqui, deputados federais, o Lucas e o Tiago, estão fazendo um excelente trabalho, possam contribuir muito, né, nas eleições municipais aí em Minas, como você também, com esse exemplo todo que está dando ao governar Minas, possa ajudar todos os nossos candidatos do Novo Brasil afora. Né? Eu agradeço muito pelo vídeo, né, e gravações que você tem feito aí para os nossos candidatos, o apoio. E uma mensagem final, acho que seria importantíssima para todos os filiados do Novo e todas as pessoas que não são filiados, mas que têm interesse em participar ou têm interesse em se candidatar nos seus municípios. Agora já passou o prazo, mas quem sabe na próxima eleição, ou procurar o Novo no município, né? As pessoas onde o Novo existe. Pena que o Novo não está em mais municípios. Nós dois gostaríamos que estivessem todos, né? Isso vai acontecer ao longo do tempo. Uma mensagem final de esperança para todos nós que queremos, né? Como eu digo aqui na minha frase, a gente não quer viver em outro país, a gente quer viver em outro Brasil. E é a nossa responsabilidade fazer do nosso país um Brasil melhor. E você está fazendo assim demais. Realmente, muito obrigado de coração por tudo que está fazendo. Palavras finais aí para você poder dar uma motivada para todo mundo também que está nos acompanhando. Tantas palavras bonitas que vieram aqui para você. Eu quero encerrar aqui, Marcel, voltando ao que você disse há pouco. O futuro depende de nós. Eu, como empresário que fui durante até 3 anos atrás, 2 anos atrás, levei muito tempo para enxergar que o futuro de uma cidade, de um estado, de um país depende de todos. E o brasileiro, infelizmente, terceiriza o futuro dele para, pior ainda, para, às vezes, políticos ruins. Se fosse para políticos bons, ninguém precisa ser candidato, como você e eu, mas nós precisamos ter uma opinião crítica, precisamos influenciar os outros, fazer o nosso papel de cidadão, votar corretamente. E votar corretamente não é difícil. Olhe o histórico da pessoa, analise o que ela já fez na vida, veja bem a capacidade dela, porque política, você que está há mais tempo sabe muito bem. Eu já vi isso em alguns lugares, infelizmente, é comum esse tipo de fato. A pessoa, muitas vezes, tenta atividade A, B, C, D, dá errado em tudo. Aí ele fala, eu vou me candidatar. E como ele sabe mentir muito bem, muitas vezes consegue ser eleito. E vive só mentindo e se reelegendo. Então, o brasileiro precisa ser mais criterioso na hora de dar o seu voto. Veja se você não está votando num estelionatário, num mentiroso,
em alguém que muitas vezes até se expressa bem, mas entrega muito pouco. E há muitas pessoas assim, infelizmente. Então, nós temos de caminharmos mais pé no chão e começarmos a divulgar os bons. Porque se nós não divulgarmos os bons, aquilo que estiver ao nosso alcance, defendermos essas pessoas nas redes sociais, perante a família, os ruins vão continuar sendo eleitos. E você sabe que nós tivemos aqui aquela recessão de 2015 e 2016, eu estava ainda trabalhando na empresa, tive de reduzir o quadro da empresa em mais de 2.500 colaboradores. Só o Brasil teve recessão nesses 2 anos, o mundo estava crescendo. Nós engatamos uma marcha ré no Brasil porque os nossos políticos criaram uma crise aqui. Foi a época do impeachment, a época de gravação isso, gravação aquilo. Então, a política é muito importante. Nós não precisamos ser candidatos, mas temos de estar atento, opinando, esclarecendo e votando de modo consciente. Então, o recado que eu queria dar a todos aqui é isso, porque se nós tivermos maus políticos, com certeza aquele terremoto, aquela catástrofe de 2015 e 2016 pode se repetir novamente. Muito bom, Zema. E por isso a gente defende também o Estado limitado, né? Você falou, se cuidar de saúde, segurança e educação já está bom demais, e o Estado vive, né, oferecendo benesses para outras áreas, outros setores, criando estatais e assim por diante, e é por isso que a gente diz que o Estado tem que se limitar ao básico. Só que isso depende de uma mudança cultural, você bem lembrou, né? As pessoas precisam votar melhor, porque tem uma frase do economista americano, gosto muito, Thomas Sowell, ele diz que quando as pessoas pedem o impossível, só os mais mentirosos se elegem. Né? Então, nós temos que pedir o que é possível, lembrar que o governo precisa ser limitado, fazer aquele, né, feijão com arroz bem feito, que é o que você está fazendo, e deixa o resto para a iniciativa privada, que faz melhor, a um custo menor, atendendo o consumidor. Afinal de contas, no mercado, realmente quem tem que mandar é o consumidor, e não as corporações que se apropriam dessas empresas depois e acabam, né, destruindo realmente as finanças públicas dos nossos estados, como aconteceu em Minas, no Rio Grande do Sul, e a gente espera que não aconteça em muitos mais estados, que a gente esteja vivendo um novo momento no Brasil. Muito obrigado, Zema. Parabéns de novo. E a gente se encontra em breve aí em Minas Gerais. E quando quiser ir para o meu Rio Grande do Sul, vai ser bem recebido lá com chimarrão também, com tudo que tem direito. Foi um prazer, Marcelo. Qualquer hora encontramos aí. Eu indo a Brasília, você estando lá, faço questão de visitar lá. Foi um prazer estar com você e não sabia que você tinha aí parentes em Teófilo Otoni. Numa agenda minha lá, vamos ver se a gente consegue viabilizar a sua ida. Foi um prazer estar aí com você. Uma boa noite a todos. Vai ser ótimo. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.